Olá, esse é o curso de Técnicas de Análise de População. Meu nome é Fernando Braga e eu sou seu professor. Vamos começar? Então, pessoal, esse é o vídeo World Population Prospects, faz parte da semana 1 e da nossa aula 2, que vai tratar sobre esse relatório das Nações Unidas. Vamos dar uma olhadinha no conteúdo dessa aula. Hoje a gente vai trabalhar com esse relatório. Ele vai ser apresentado para vocês, né? Então nós vamos acessar o site do relatório e a ideia aqui é apresentar algumas das principais funcionalidades da parte de navegação rápida do site, né? De modo que vocês possam conseguir fazer o acesso a algumas dessas funcionalidades e então aquilo que for de interesse de vocês, né? Conseguir extrair essas informações e levar para a sala de aula, fazer produtos, né? Tem uma riqueza muito grande de informações produzidas pelas Nações Unidas que certamente vale a pena conhecer. Então vamos dar uma olhadinha no site. Então, entrando no link que eu mostrei aqui na nossa apresentação, né? Esse link também está disponível lá no nosso material didático, juntamente com o tutorial. Você vai encontrar esse site aqui. Ele é um site das Nações Unidas, do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, e a divisão de população desse departamento é que faz o chamado World Population Prospects. Você vai poder navegar aqui por essa barra de menus com uma série de funcionalidades, mas eu vou focalizar aqui a nossa conversa na navegação rápida, tá? Infelizmente o site ele só está disponível em inglês. Pode ser um impedimento aí para algumas pessoas, né, gerar alguma dificuldade, mas eu recomendaria fazer o esforço, né, de usar um dicionário para tentar, né, encontrar aqui algumas coisas que você talvez tenha dificuldade de encontrar o significado, mas vale muito a pena conhecer esse conteúdo e poder produzir, né, algum material a partir desse conteúdo aqui, né? Eu acho que dificilmente a gente tem um conteúdo tão bem organizado, né, em outros sites e que faça referência a tantos lugares do mundo, né, a tantas regiões, né, de forma tão interessante e, obviamente, muito qualificada. Bom, então, partindo aqui para a navegação rápida, né, nós temos as pontes de entrada aqui para a gente verificar alguns documentos, de gerar material interativo. Eu vou começar aqui pela publicação para que vocês possam ver o relatório, tá? Então, clicando aqui em publicação, né, você vai ser encaminhado para essa página. Eu já abri tudo aqui para ficar já bem carregado, né, para a gente não perder tempo, mas aqui você vai conseguir ter acesso às publicações. O World Population Prospects é um relatório que trata sobre as estimativas populacionais, né, as previsões estimativas para o comportamento da população para os próximos anos. Então, os últimos relatórios têm feito as previsões trabalhando com a janela temporal entre 2050 e 2100, e é o caso do relatório de 2019. Então, entre 2050 e 2019, trabalha-se com estimativas, né, observadas na população, e daí para frente trabalha-se então com projeções populacionais, né, com prospectos calculando, estimando sobre como essa população vai se comportar no próximo século. Então é interessante observar também que esse relatório ele lança, né, revisões dessas estimativas a cada 2 anos, então é possível conferir aqui, né, os últimos relatórios também, tá? É só clicar aqui que você pode acessar os relatórios de outros anos. Aqui também você pode ter acesso, né, a outras publicações, né, em jornais, trabalhos acadêmicos que foram realizadas, né, pela equipe que desenvolveu o relatório. E do relatório há uma série de produtos, tá? Então, navegando aqui, você, né, vai poder ver aqui o que te interessa mais. O relatório grande, né, está aqui no volume 1 e 2, e a gente tem algumas publicações aqui que são sínteses, publicações que mostram, né, as melhorias metodológicas. Então, enfim, né, há toda uma diversidade aqui. Eu vou mostrar para vocês esse aqui, que é o Highlights, que é um relatório de 40 páginas, tá? 46 páginas, que ele é mais condensado.
Então você vai poder, a partir dele, consultar aqui as principais conclusões, os principais resultados do World Population Prospects. Então acho que é um bom lugar para começar. Tá? Ele explica aqui o que é o relatório, ele tem aqui os principais, né, achados da revisão de 2019, então está aqui sintetizado em tópicos, e uma exploração assim, muito interessante, tá? muito gráfica, né? muito completa de quais foram as principais questões desse relatório. Então está aqui mostrando, por exemplo, a relação entre crescimento populacional, as taxas de crescimento, né? Tem muitas ilustrações aqui, tabela síntese dos principais resultados, né? Mostrando aqui as diferenças de crescimento entre as regiões do mundo, segundo as classificações das Nações Unidas. Então, enfim, recomendo mesmo que vocês possam fazer uma consulta aqui esse relatório, né, e tentar extrair dele o que for melhor. Agora, voltando aqui ao site inicial, caso o interesse não seja diretamente no relatório, é possível, com base nas informações do relatório, também extrair dados para você montar as suas próprias tabelas, você montar as suas próprias ilustrações. Então vamos começar aqui pelo Interactive Data, tá? Então clicando nele você vem para essa tela aqui, tá? Que é uma tela de seleção de dados, e vai ser possível, né, a partir daqui, escolher uma temática, né? Então temática de população geral, temática da fecundidade, aí vale esse destaque aqui na língua inglesa, a palavra fertility, na verdade, é a palavra fecundidade, né? Ela é traduzida para a palavra fecundidade em português, e a palavra fecundity em inglês é a nossa fertilidade. Então tem essa inversão que pode confundir algumas pessoas, mas vale a pena destacar. Então as estimativas de fecundidade, as estimativas também de mortalidade, migração, razões de dependência. Então assim, tem uma coleção muito interessante aqui. Vou pegar uma aqui só de curiosidade, tá? Que é a média de idade da população em anos. Então ele vai abrir aqui uma outra janela para a gente fazer a nossa solicitação de dados. Vamos escolher aqui uma região geográfica. Então eu vou, o que você pode fazer, né? Navegar aqui pelas diferentes classificações de regiões geográficas. Eu vou pelos continentes e eu vou escolher dois aqui para a gente comparar: Europa e América Latina. Então é só clicar em cima e dar um próximo. Agora ele vai carregar para a gente escolher os períodos em que a gente quer comparar. Vamos comparar só as estimativas, olha, entre 1950 e 2020, as estimativas então observadas. Ele já selecionou o que a gente quer, vamos dar um próximo e só aguardar um pouquinho, a tabela vai ser aberta. Então olha só, temos aqui a localização, tá, por regiões geográficas, que são os continentes, Europa, América Latina e Caribe. E aqui para todos os anos, né, são intervalos quinquenais, os anos que a gente solicitou, a gente tem a idade média. Então, em 1950, a idade média da população do continente europeu era de 28,9 anos e na América Latina e Caribe era de 19,8. Né, uma diferença de cerca de 10 anos. Essa diferença, né, de mais ou menos 10 anos, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, foi mantida, mas ambas as idades médias foram subindo ao longo do tempo. Então a gente chega em 2020 com uma diferença até superior a 10 anos, né? E o continente europeu agora, né, bem mais envelhecido, 42,5 anos, né, é a idade média, e também a América Latina e Caribe mais envelhecidos, com 31 anos de idade média. Bom, então essa aqui é uma primeira forma, né? Você pode fazer a coleta de dados, né, dentro daqueles assuntos, né, e recortando pelas regiões de seu interesse, tá? Então recomendo que naveguem lá e deem uma olhada. Outra possibilidade, tá? Aí vão ser agora os gráficos, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nos gráficos. Então clicando aqui, você é encaminhado, né, para essa janela aqui dos gráficos e perfis. E aí a mesma ideia, tá, pessoal? A gente vai escolher uma localização, então clica aqui, né? Então vamos colocar aqui Latim, a gente buscar aqui, ó, América Latina e Caribe, tá? Vamos escolher a nossa região, e aí a gente pode agora, para selecionar os gráficos, né, selecionar entre umas dessas duas possibilidades, as
projeções probabilísticas de população ou os perfis demográficos. Vou escolher aqui os perfis demográficos e ele vai abrir duas possibilidades de exibição de gráficos para mim. Primeiro, o Line Charts, que é na verdade uma coleção de gráficos de linha com uma série de informações. Então, população total, aqui, né, chegou aqui em 2020, é a parte das projeções. Então, aqui ele está mostrando nessa linha a variação média, mas existe aqui um desvio padrão, né, que é a possibilidade do crescimento acelerar ou reduzir mais ainda, mas espera-se, né, que vá seguir a variação média. O crescimento da população por grupos etários, né, olha como é que a população mundial espera-se que ela fique cada vez mais envelhecida, né, então um gráfico muito interessante. Taxa de mudança da população, né, comparando a América Latina com o mundo, taxas de nascimento, taxas de fecundidade. Então, um material muito extenso aqui, já todo pronto, né, no formato gráfico para a gente consultar. Também temos as pirâmides etárias, né, que é uma ferramenta também muito interessante para a gente. Então, aqui a gente está, né, a construção da pirâmide, né, aqui entre homens e mulheres, mostrando, né, a participação dessa população por grupos etários. Né, nós vamos trabalhar com a construção da pirâmide também no nosso curso. Então, e essa ferramenta aqui é interessante porque você pode circular entre os anos aqui, né, e ver o que aconteceu, né, quais foram as mudanças na estrutura etária de continentes, países. Então a gente tem aqui efetivamente uma ferramenta muito interessante para trabalhar, tá bom? E vale muito a pena conhecer. Outra possibilidade aqui também de exploração é a geração de mapas, tá, pessoal? Então, clicando aqui no mapas, você vai ser encaminhado para cá, para essa tabela, para essa janela aqui, para a construção dos mapas. Aí, na verdade, já é uma lista menos extensa de possibilidades, né, de informações para você consultar, tá? Mas mesmo assim, né, é muito rica. Então você tem taxas de fecundidade, algumas informações sobre mortalidade adulta, mortalidade infantil, expectativa de vida. E aí vamos clicar em uma aqui, ó, que é o percentual de população com mais de 65 anos nos diferentes países. Então, olha só que interessante, ele já abre o mapa, né, já tem as informações aqui do mapa, e da mesma forma, né, que a gente circulou na pirâmide etária, a gente pode fazer isso aqui também, né, clicando nessa seta ou arrastando essa bolinha aqui, ele vai levando para o momento. Então, notem até que lá em 1950, por exemplo, o país, né, os países que tinham o maior percentual de idosos na sua população, tá aqui, ó, Inglaterra, França, eram os países cuja essa população ficava entre 10% e 15% do total da população, e o resto é muito rejuvenescido. Então, na medida que a gente vai caminhando aqui no mapa, no tempo, né, o mapa vai escurecendo e outras escalas vão entrando, e aí chegando aqui em 2020 a gente já vê uma mudança radical. Esses mesmos países europeus, né, até outros entraram também, continuam, né, a Europa, aqui o Japão, ela continua sendo os países com maior percentual de população acima de 65 anos de idade, mas agora essa população está fazendo algo em torno de 25% a 30% do contingente populacional. Então também uma abordagem muito interessante aqui, né, e o bom também é que você pode fazer o download dessa imagem numa resolução boa, então utilizar aí nos seus materiais. Então a fonte de consulta é muito interessante. Continuando aqui, a gente pode consultar aqui os dados interativos, tá? Então, clicando nesse botão, você vai ser encaminhado aqui para essa área de download de arquivos, tá? Então aqui você vai poder escolher o tipo do seu arquivo, tá? Se são as projeções padrão, as projeções probabilísticas e outras formas de exibição dos dados, né, que eu não vou tratar aqui. E aqui você vai trabalhar com os tópicos especiais, então por assunto, né? Então, população geral, note que quando eu clico aqui, as tabelas aqui embaixo mudam, né? Dados de fecundidade, dados de mortalidade, dados de migração, dados por idade, tá? E aqui também dados que vão poder ser baixados em formato CSV, é um formato interessante, né, para manipular bancos de dados. O resto, né, das tabelas vai ser sempre disponibilizado em Microsoft Excel, tá?
Então vamos pegar aqui um dado de mortalidade, só para mostrar para vocês a tabela. Então clica aqui em Mortality Data, vamos logo no primeiro aqui, que é a taxa de mortalidade infantil. Tá? Então aqui tem a descrição, né, a probabilidade de morrer entre o dia do nascimento e a idade de 1 ano, né, e é expressa aqui na média de mortes por 1 milhão de nascimentos. Tá? Então clicando aqui, o seu navegador vai pedir para você salvar o arquivo no seu computador. Tá? Eu já salvei aqui para a gente ganhar tempo. E vou mostrar para vocês, né? Essa é a tabela que é aberta no Excel, ela tem aí o seu cabeçalho, né? Mostrando todas as informações, né? Dando aqui o título da tabela e data e tudo mais. Então aqui a gente tem, né? Estamos mostrando aqui que você vai ter aqui as estimativas, quer dizer, os observados, aqui as regiões e aqui os valores, né, da taxa de mortalidade infantil, né? A gente vai poder consultar isso pelas regiões de desenvolvimento, pelas regiões, né, de renda do Banco Mundial, os continentes e aí também por países, né? Então aqui você vai poder consultar primeiro nos quinquênios estimados e depois, se você vier aqui nessa outra planilha, né, pelas projeções, né, 2020 até o ano de 2100, também as projeções de como vai se comportar a mortalidade infantil aí nos países e regiões no futuro. Então, né, mais uma vez, uma fonte de consulta muito, né, muito útil mesmo. Voltando ao nosso site, tá? Uma última questão que eu queria mostrar aqui para vocês é a consulta de dados. Tá? Então, clicando aqui em Data Sources, você vai poder identificar quais são as fontes de dados utilizadas no relatório. Tá? Então, você vai poder selecionar aqui uma localização, vou colocar Brasil. Então, clicando aqui em Brasil, né, ele vai abrir quais foram as fontes de dados, né, que a divisão de população usou para construir o relatório, né, no que tange aí ao Brasil. Então você vai poder ver aqui, olha, que foi usado o censo brasileiro em várias décadas, né, partindo aqui de 1950, correções, né, os dados também aqui da PNAD, da pesquisa PNDS, da pesquisa DHS, né, que são pesquisas específicas para a população, né? Na PNAD não, né? A PNAD é uma pesquisa mais geral. Aqui também há, né, a menção a determinadas técnicas demográficas para fazer correção nos dados e determinados ajustes, né? Então, dados aqui, né, eles mostrando de onde tirou os dados de mortalidade infantil, mortalidade geral, migração, enfim, né? Então, é possível fazer a consulta e entender quais foram as bases de dados que as Nações Unidas utilizaram para construir o relatório. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar. Eu espero que vocês possam navegar por esse site, conhecer essa ferramenta que é muito interessante, né? Tanto conhecer o relatório em si, como poder aqui trabalhar com os dados, fazer as extrações, dar uma olhada no Brasil, dar uma olhada na América Latina, compara com a Europa, com a África. Então, há infinitas possibilidades aqui para fazer cruzamento de dados e já obter um material até bem produzido, né, em termos de figuras, de imagens, de gráficos, de mapas. Tá? Então, espero que vocês possam fazer bom proveito, né, e explorar esses dados aqui. Tá? Um abraço e a gente se vê na próxima aula.